Quintou, 23 de setembro de 2021. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos cantar uma canção e, na sequência, uma palavra de vida para você. E torna um dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que eu ainda não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Ainda és o mesmo Deus. Obrigada, Senhor. Então cante a Ele. Quando não posso te ouvir, E o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam um dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Por quê? Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que eu ainda não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, lembra, Senhor, juraste o teu amor, que nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Oh, bom dia, bom dia, bom dia! Vamos seguir no estudo do nosso livro. A gente tem caminhado no estudo do livro Universidade da Vida, do César Castellanos. Hoje é o dia 37 do nosso estudo. Uau! Há 37 dias estamos conectados, juntos, por esse propósito de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento e, principalmente, de conexão com o nosso Criador. O tema de hoje é escutando a Deus. Escutando a Deus. E o capítulo começa trazendo uma abordagem que diz o seguinte: o mais emocionante de um relacionamento é poder conhecer a outra pessoa. Isso se consegue compartilhando tempo e conversando com ela. Por mais que as pessoas digam para você sobre mim, por exemplo, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, como eu me comporto, por mais que elas tragam relatos sobre mim para você, você só me conhecerá verdadeiramente se você investir o tempo da sua vida em me conhecer. Se você
investir tempo para passarmos juntos, conversando e se conhecendo, e à medida que o tempo vai passando e quanto mais próximos nos tornamos, mais você começa a me conhecer. Quanto mais fazemos coisas juntos, atividades juntos, mais você passa a me conhecer. Então, o conhecimento de uma pessoa, ela depende especialmente do tempo que você investe nessa pessoa. Do tempo que você investe em conhecer essa pessoa. Em saber o que é que agrada essa pessoa, o que é que faz bem para essa pessoa, o que é que alegra essa pessoa. E você só acessa isso quando você decide o quê? Investir tempo. Eu quero gastar tempo, eu quero investir tempo, eu quero passar mais tempo ao lado dessa pessoa. Na nossa vida, inclusive, podemos também desenvolver um relacionamento a ponto de escutar a voz de Deus. Muitas pessoas querem escutar a voz de Deus, mas poucas pessoas querem investir tempo para conhecê-lo. Querem investir tempo para saber a sua voz, para conhecer a sua voz, para reconhecer a sua voz. E isso só se desenvolve à medida que você fortalece esse relacionamento, à medida que você insiste nesse relacionamento, à medida que o tempo vai passando e você vai identificando caminhos, identificando características, identificando posturas, identificando situações que te aproximam dessa pessoa que você quer desenvolver essa amizade. A diferença principal entre a Bíblia, que é o manual do Criador, e qualquer outro livro é que os outros livros, eles surgem da imaginação das pessoas, né? As pessoas imaginam e eternizam ali. Só que a Bíblia, ela é baseada em descobrimentos, investigações, experiências reais, vividas com quem caminhou próximo ao Criador, com quem caminhou próximo a Jesus, ou com quem teve qualquer tipo de experiência forte em relação ao nosso Criador, a Jesus, ao Espírito Santo. Então entenda comigo, para que você consiga conversar com Deus, escutar a voz de Deus, você precisa investir o seu tempo na presença dele. E investir o tempo na presença de Deus é você parar um pouco as suas atividades do dia a dia e você ouvir um louvor, ouvir uma música que fale a respeito do amor de Deus. É você cantar uma música que fale a respeito do amor de Deus, que você sinta que se aproxima mais dele. É muito comum você, quando escuta músicas, canções que falam do amor de Deus, que você sinta uma paz na sua alma, que você sinta uma tranquilidade, que você sinta um refrigério e por meio desse teu sentimento da presença do Senhor, você começa a desejar passar mais tempo diante dessa presença. Uma outra forma de você desfrutar da presença do Criador é lendo o manual do Criador. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a sua palavra, então Deus fala conosco. É interessante, várias situações que eu já vivi, inclusive aqui no nosso devocional. Então, às vezes eu acordo e falo assim, eu vou compartilhar isso no devocional com o pessoal, vou ler o capítulo e vou compartilhar essa história. E aí, quando eu começo a destrinchar o capítulo com você, a estudar o capítulo com você, de repente, Deus me dá um direcionamento totalmente diferente. E eu falo coisas que eu nem imaginava que iria falar. Eu compartilho situações que eu nem imaginava que iria compartilhar. Por quê, Zandra? Porque quando nós lemos abordagens que falam a respeito do Criador e do nosso relacionamento com Ele, então nós ouvimos a sua voz. E quando nós ouvimos a sua voz, Ele nos dá direcionamentos. Faça isso, vá por esse caminho, tome essa decisão, tenha essa postura, haja dessa forma. E você consegue ouvir, quanto mais você escuta a voz do Criador, mais assertividade você terá na sua vida. Por quê, Zandra? Porque Ele escuta
as conversas que acontecem quando você não está. Você já viu uma situação que, digamos que você faz parte de um grupo de pessoas, aquele grupo ali, você está no meio deles, eles estão conversando a respeito de vários assuntos, e quando você sai do grupo, por algum motivo, deu seu horário, você foi embora, enfim, e você sai daquele grupo, pode ser que aquele grupo inicie uma conversa totalmente diferente na sua ausência. E é nesse momento que o Criador está lá, e ele escuta o que é falado sem a sua presença, seja positivo ou não. Então, quando você consegue escutar a voz de Deus, a voz do Criador, então ele vai te dar a direção. Por quê? Porque ele vê o que você não vê, ele escuta o que você não escuta, ele sabe o que você não sabe. E os caminhos do Criador são melhores do que os meus caminhos. São melhores do que os seus caminhos. É interessante que a gente, na nossa natureza comum, a gente olha determinada situação e a gente pensa, nossa, isso é a melhor coisa para a minha vida, esse é o melhor caminho para mim, essa é a melhor oportunidade para mim. E muitas vezes não é. E às vezes, porque encontramos uma porta fechada, porque uma porta estava aberta e de repente se fechou, ou uma oportunidade estava diante dos nossos olhos e de repente foi retirada. Depois de um tempo em que você amadurece, em que você fortalece o seu relacionamento com o Criador, é aí que você percebe que foi um cuidado de Deus. É aí que você percebe, nossa, não era para ser aquela pessoa, não era para ser aquela situação, não era para ser aquele lugar, porque os seus olhos espirituais são abertos e você entende por que você não encontrou aquela oportunidade, entre aspas, diante de você. Então, quanto mais você buscar intimidade com o Criador, quanto mais você gastar tempo com Ele, então Ele vai falar mais ao seu coração. Na realidade, Ele fala o tempo todo, mas a situação é que nós não conseguimos ouvir. É como se Deus estivesse falando em um idioma diferente do nosso. Por mais que tenha alguém na minha frente, diante de mim, falando sem parar, se eu não entender o idioma que essa pessoa fala, eu não conseguirei entender nenhuma palavra sequer. Então, na realidade, o nosso Criador, ele fala todos os dias conosco, ele fala o tempo todo conosco, mas só reconhecemos a sua voz, só entendemos o seu idioma quando nós fortalecemos esse relacionamento. Quando nós caminhamos investindo nesse relacionamento em conhecer mais ao Senhor. Tem várias canções lindas de adoração que sempre falam a respeito desse conhecer mais a Deus. Quero te conhecer, quero conhecer mais, quero te conhecer mais, te quero mais. Existe uma busca contínua desse conhecer o Criador. Existe um verso na palavra de Deus que está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16 e 17, que diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nesse verso, nós vemos 4 benefícios que temos quando nós estudamos as Escrituras, quando nós estudamos o Manual do Criador. Qual o primeiro benefício que nós temos? Ensino. Por meio da leitura das Escrituras, nós vamos acessar o ensino. Por quê, Zandra? Porque a palavra de Deus, ela nos permite conhecer a sua verdade. Ela nos permite conhecer a sua vontade. Ela nos permite conhecer o coração de Deus, as suas leis, os seus mandamentos, as suas ordenanças. E quando nós conhecemos, nós então poderemos obedecer. É o ensino, é a fase do ensino. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. E quando ela crescer, ela não vai se desviar desse caminho.
Os pais ensinam os seus filhos. Nós adultos, nós maduros, precisamos buscar o ensino. E esse ensino vem por meio da palavra de Deus. Quando nós acessarmos essas escrituras, teremos direcionamentos sobre a sua vontade, sobre o seu coração, sobre os seus direcionamentos. E tenha certeza sobre o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Segundo ensinamento, segundo benefício em lermos as palavras do Criador, essa palavra nos repreende. Nos repreende como, Zandra? O que é repreender? É mostrar que alguma coisa da nossa vida está fora de ordem. E precisa de conserto. E precisa de ajuste. A repreensão é uma sinalização de que você não está indo no caminho correto e que você precisa ajustar alguma coisa, você precisa corrigir alguma coisa, você precisa se colocar no lugar correto em relação à sua rota, à sua jornada, certo? Então, é importante que sejamos também repreendidos. Porque se entendemos que tudo que a gente faz é lindo, perfeito, a gente nem estaria, eu imagino que nem estaríamos mais nessa terra, porque essa terra seria limitada para nós se fôssemos seres humanos tão plenos. Então, quando somos repreendidos, nós temos a oportunidade de nos tornarmos melhores. Seres humanos melhores. Assim também os nossos pais fazem com as nossas crianças. Quando a criança erra, o pai ou a mãe precisa corrigi-la. Porque se eles não repreenderem a criança repetirá aquele comportamento. E a tendência é que se torne um adulto que tenha comportamentos inadequados, de difícil relacionamento, que pode causar, inclusive, alguns problemas para a sociedade, para a comunidade que aquela criança habitar. Então, vamos lá. Terceiro aprendizado, terceiro benefício quando nós lemos a palavra, as escrituras, ela corrige. A Bíblia não somente nos mostra o que está errado, como também nos mostra como devemos nos comportar. Qual a direção? E eu acho interessante que alguns direcionamentos da Bíblia são totalmente fora dos padrões que um dia foram estabelecidos por alguém, dos padrões que um dia foram estabelecidos pela sociedade. Por exemplo, na época de Jesus, lá atrás, quando trouxeram diante dele Maria Madalena, que foi pega em adultério, vieram já todos, lançaram ela diante de Jesus, pegaram cada um a sua pedra e já estavam prontos para quê? Para apedrejarem ela. Já estavam todos prontos, vamos matar essa mulher apedrejada agora, porque é o que ela merece. Só que Jesus, ele deu um direcionamento totalmente diferente. Ele mudou o rumo do que a comunidade, a sociedade queria e esperava. O que ele fez? Ele foi lá e disse assim, olha, quem estiver sem nenhum pecado, lance a primeira pedra. Vamos lá. E naquele momento, todos caíram em si e perceberam que nenhum deles estava livre de pecado. Então perceba que quando as escrituras nos corrigem, elas nos darão direcionamentos, inclusive, diferente do que a sociedade ensina, do que a comunidade em geral ensina. Então, por exemplo, quando outras situações de Jesus em que eu lembro quando pegaram Jesus para prendê-lo, para colocá-lo na cruz, a reação de um dos seus discípulos foi puxar a espada e cortar fora a orelha de um dos soldados, dos romanos que vieram pegá-lo, prendê-lo. Mas a reação de Jesus foi totalmente diferente. O que é que Jesus fez, Andra? Pegou lá a orelha do soldado no chão, sei lá onde foi que essa orelha foi voar, chegou lá e colocou de volta e deu a ele a cura. Jesus foi lá e curou aquele que exatamente foi o prender. Jesus foi aquele que estava na cruz e um dos ladrões chegaram e falaram, se você é Jesus mesmo, desce dessa cruz. Enquanto o outro disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus olhou para ele e falou, ainda hoje você estará comigo. Jesus foi aquele que liberou perdão para um ladrão em plena cruz. Então, os direcionamentos que a palavra
nos dará, que as Escrituras nos darão, serão certamente diferentes do que nós aparentemente agiríamos. É muito natural que nós queiramos agir na justiça dos nossos olhos. Então, se alguém nos fez o mal, então que o mal também possa alcançar essa pessoa. Só que as Escrituras, elas vêm e elas quebram esses padrões de querermos fazer ou resolver as coisas na força do nosso braço, porque não é como nós queremos, mas é como o Criador quer. E Ele vem e Ele molda o nosso caráter. Ele vem e molda o nosso coração e nos ensina como devemos pensar, como devemos agir, como devemos falar, como devemos nos comportar. E eu lembro de várias situações que eu vivi pessoalmente, em que eu falava assim, mas isso tem que acontecer, essa justiça tem que acontecer. E eu senti no meu coração Deus falando para mim, não vai ser assim, vai ser a justiça, mas não do jeito que você quer, Exandra, mas do jeito que eu quero. Por quê? Porque Deus escuta, porque Deus vê e porque Deus sabe o que eu não sei. O que eu não sei. Então precisamos desse ensino, precisamos dessa repreensão e precisamos dessa correção. E por fim, essa palavra ela nos instrui. E o que é uma instrução? O que é uma instrução? É um guia, uma referência para que possamos tomar as decisões corretas. Quando somos instruídos, somos direcionados para tomarmos as decisões corretas. Então é muito importante a instrução. É muito importante quando somos instruídos. Se alguém nos mostrar um caminho, nos instruir um caminho, nós iremos acertar. Mas se formos na nossa força, pode ser que entremos e saímos do mesmo lugar sem encontrar o lugar que estávamos procurando, que estávamos buscando. Por quê? Porque não fomos instruídos. Então eu quero encorajar você, motivar você, impulsionar você a se aproximar da palavra do Criador. Acessa uma Bíblia online, compra uma Bíblia física, mas de alguma forma todos os dias se conecte com essa palavra para que você receba dessa palavra ensino, repreensão, correção e instrução. Existem algumas atitudes corretas que a palavra nos proporciona. Eu vou compartilhar com você 3 para fecharmos. A primeira atitude correta é preste atenção à voz de Deus. Preste atenção à voz de Deus, porque quanto mais você se relaciona com Ele, mais intimidade você terá com a sua voz, e quanto mais você conhecer a voz de Deus, mais fácil será obedecê-lo. Mais fácil será obedecê-la. Tenha atenção a respeito da voz de Deus. A segunda atitude correta, obedeça. Obedeça. Porque de que adianta você acessar o ensino? De que adianta você ser repreendido? De que adianta você acessar a correção, você ser instruído se você não obedecer? De nada valerá. Existem situações em que o mesmo pai e a mesma mãe instruem filhos diferentes e um filho obedece piamente à orientação e direcionamento do pai e da mãe, enquanto o outro não obedece. Como pode ser, Zandra, o mesmo pai, a mesma mãe, vivendo no mesmo cenário, na mesma realidade, comendo ali todos os dias juntos? Por que que um tem um destino e o outro totalmente diferente? Por quê? Porque um desses decide obedecer. A questão não é o acesso ao ensino. A questão é o que você faz com esse ensino. Tem muitas pessoas que acessam estudos, que têm oportunidade de fazer cursos, formações, capacitações, treinamentos. A questão não é o tipo de treinamento que você faz. A questão é o que você faz com esse treinamento que você faz. A palavra é obedecer. Obedecer. E a terceira atitude correta é comunicar a sua mensagem a outros. O mundo, ele tem uma enorme necessidade de conhecer aquilo que você conhece, de acessar aquilo que você acessa. Então, toda vez que você se conectar com a verdade de Deus, não guarde essa verdade somente para você. Compartilhe. Fale para sua família. Fale para seus amigos. Fale para as pessoas que você tem perto. Toda vez que você tiver uma oportunidade de compartilhar a respeito
do amor do Criador. Faça-o. Faça-o, porque se você segue esses direcionamentos, se você presta atenção à voz de Deus, se você obedece à voz de Deus e se você comunica o que Deus fez e faz em sua vida, então você tende a se tornar uma pessoa bem-sucedida. Bem-sucedida, inclusive, na razão de existir, na razão plena de você poder abrir os olhos e dizer assim: que bom que eu estou vivo. Que bom que eu posso desfrutar dessa vida que o Criador me deu. Vou orar por você, tá? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, eu quero te agradecer por esse momento de aprendizado a respeito da tua palavra, a respeito desse tema, aprendendo, escutando a voz de Deus. E eu peço a ti que o Senhor me ensine e que o Senhor ensine a cada pessoa que está aqui conectada comigo a escutar a tua voz. Que tenhamos vontade, desejo de lermos a tua palavra, de cantarmos e ouvirmos canções que falam do teu amor. Que a tua palavra possa agir na nossa vida de uma forma a nos ensinar, a nos repreender, a nos corrigir, a nos instruir, para que tomemos as atitudes corretas nessa vida. E dessas atitudes, Senhor, que possamos prestar atenção à sua voz, obedecer à sua voz. E, Senhor, tira de nós, arranca de nós todo o egoísmo, que possamos espalhar essas boas novas e essas boas notícias por onde nós passarmos. Que possamos fazer a diferença em todos os lugares que nós acessarmos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe cada pessoa agora, meu Deus. Que eles possam viver uma quinta-feira maravilhosa, excepcional, sobre cada uma dessa pessoa, meu Deus, sobre a minha vida e a vida de cada um deles. Vitalidade, vigor, energia, ânimo, vontade de viver, vontade de conquistar, vontade de avançar, inteligência, sabedoria em cada decisão. Que seja uma quinta-feira maravilhosa para cada um de nós. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Uou! Deus abençoe seu dia, uma excelente quinta-feira. Beijo no coração e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.